Oi pessoal, eu sou o professor José Dirceu e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a forma como a matéria se estrutura nas moléculas e como é que isso vai formar os cristais, tá? Então, bom, se a gente lembrar um pouquinho do que a gente viu lá na escola sobre a estruturação das moléculas em si, a gente vai lembrar que ela é formada por átomos, né? Então os átomos são os elementos mais simples que ficam constituídos na natureza. E esses elementos, quando eles se ligam, eles vão formar estruturas que vão ter comportamentos diferentes, propriedades diferentes e assim por diante. Então, para poder exemplificar um pouquinho, hoje a gente vai usar esse kit aqui, ó, faz parte do conjunto do Aventuras da Ciência, é o kit chamado Fascinante Mundo da Geologia, os cristais e suas propriedades. Eu vou usar ele para exemplificar um pouquinho o que eu estou falando para vocês. Então, se a gente pensar, eu estava falando para vocês que os elementos químicos, né, as substâncias que a gente tem na natureza, são formadas pelos átomos e pelas moléculas que esses átomos formam. Então, se eu pensar numa molécula muito simples, como uma molécula de hidrogênio, que é a molécula mais simples que tem na natureza, como é que ela se forma? Eu vou ter dois átomos de hidrogênio, eles vão se aproximar e eles vão interagir entre eles. Então, isso daqui que vocês estão vendo aqui na imagem é uma representação do átomo de hidrogênio, tá? Então eu tenho essas duas bolinhas, aqui eles são duas barrinhas de metal, né, com ímãs aqui, e elas estão representando pra gente uma molécula de hidrogênio. Aí vocês poderiam falar pra mim assim, mas se eu pegar uma molécula de oxigênio, ela também vai ser dois átomos interagindo. O que muda entre elas? Muda a forma como essas ligações químicas vão se estabelecer. Então, se eu tiver um átomo de oxigênio, por exemplo, eu vou ter duas ligações. E aqui não fica tão simples da gente representar, mas a gente pode representar dessa forma, por exemplo, né? Eu tenho dois átomos interagindo fortemente e essas ligações são representadas por essas barrinhas que eu tenho aqui, certo? Tá. Mas, Dirceu, isso são moléculas simples que você está falando, né? Moléculas que têm um átomo só. E se eu tiver molécula com átomos diferentes? Eu vou dar um exemplo aqui também. Isso aqui, ó, essa ligaçãozinha que eu fiz aqui foi para representar, por exemplo, uma molécula de CO2, de dióxido de carbono. Então, a gente sabe, né, que quando a gente respira, por exemplo, a gente está respirando o ar que tem nitrogênio, tem oxigênio, tem um monte de coisa, né? Então, o oxigênio que faz parte da nossa respiração, ele entra e o que sai é o gás carbônico, né? E esse gás carbônico, ou dióxido de carbono, ele vai ser formado por uma molécula que é mais ou menos assim. Qual que é a diferença do que eu estou vendo aqui? Eu teria um átomo de carbono, né? Lembra, dióxido de carbono, são dois oxigênios e um carbono. O carbono vai aqui no meio, os oxigênios vão nas pontas, e ele fica nessa conformação aqui. Como que seria para uma molécula diferente, como uma molécula da água, por exemplo? Porque ela também vai ser formada por três átomos. Todas elas são iguais? Não necessariamente. No caso da água, por exemplo, quando eu tenho o oxigênio, ele vai ficar aqui no meio, e eu vou ter dois hidrogênios na ponta. Só que pela forma como os elétrons se estruturam nos átomos, a gente vai ter um ângulo aqui. E aí, a molécula de água, ela tem um ângulo que é mais ou menos de 102 graus aqui. Esse ângulo aqui, ele existe, não é por acaso, é porque o balanço das cargas elétricas que vai gerar a interação entre os átomos que estão aqui, vai fazer com que haja essa, não curvatura, mas essa dobra, né, no formato em que a gente tem a estrutura da molécula. E aí, se eu tiver vários tipos de átomos diferentes, ligados de formas diferentes, eu vou ter estruturas diferentes. E o que isso tem a ver com cristal? Eu comecei falando de gás. Acontece que as moléculas simples, elas muitas vezes são moléculas de gases, né? Depois eu falei da água. Agora, no caso dos cristais, a gente tem um negócio que a gente chama de rede cristalina. O que é uma rede cristalina? Parece uma rede mesmo. Sabe rede, aquela de pesca, que a gente tem a malha formada? Ou como um tecido, né, de uma roupa, a gente tem uma malha formada, e essa malha é formada pelos átomos e as ligações deles. Então eu vou fazer algumas representações dessas aqui para a gente poder entender do que eu estou falando. A gente vai ter ligações que vão ser triangulares desse tipo, né? E aí fala assim, mas como é que essa estrutura se monta no cristal? Ela vai se montar mais ou menos assim, ó. Então, por exemplo, eu posso ter uma estrutura desse tipo piramidal, né? Aí como é que isso forma um cristal? Isso forma um cristal
formando outras estruturas piramidais que vão se ligar. Então esses átomos, eles vão se estruturando uns com os outros. Opa, vamos acertar. É isso? Deixa eu ver. Vamos acertar a estrutura aqui. Olha só. Estão vendo? São duas estruturas piramidais ao mesmo tempo. Olha como é que fica essa estrutura ligada. E aí eu vou ter outra e outra e outra, e assim eu vou formando o material. E é por isso que os cristais têm uma estrutura mais rígida, né? Uma estrutura que é mais bem estabelecida, porque eles vão aumentando a resistência deles ao formar essas estruturas. Olha só, quando eu pego e vou colocando outras estruturas daquelas piramidais aqui. Às vezes eu tenho que ajustar um pouquinho aqui, porque eu estou mexendo com o ímã, né, gente? E às vezes para ajustar o ímã aqui eu tenho um trabalhinho. Mas ainda assim, ó, olha que legal. São todas estruturas piramidais, umas ligadas nas outras. E com isso, eu tenho uma estrutura mais resistente, ó. Eu aperto ela aqui, ela não desmonta. Vocês estão vendo? E é isso, aí dependendo da forma como eu estruturei o material, dependendo do tipo de ligação química que ele faz. Por exemplo, aqui eu estou assumindo elementos que fazem 4 ligações, né? Todos eles estão fazendo pelo menos 4 ligações. Aqui, ó, está fazendo 5. Então, eu vou ter estruturas diferentes, dependendo dos átomos que eu tenho aqui. Porque é importante lembrar que cada bolinha dessa é um átomo, mas não precisam ser átomos iguais. Eu vou montar uma outra estrutura aqui agora, para a gente enxergar a rede um pouquinho melhor, que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem daí de casa, ou de onde você estiver vendo, né? Então, olha só, eu vou montar uma estrutura agora que vai ser cúbica, né? Por que cúbica? Como o nome já diz, porque ela forma um cubo. Então, eu consigo montar uma estrutura dessa, ó, com cada átomo fazendo 3 ligações. Olha que interessante, a gente mudou o número de ligações, mudou a estrutura, né? Ah, mas qualquer átomo forma essas ligações? Não, a gente tem que lembrar que quando a gente está falando dos átomos, eles têm um número de elétrons livres, né? Um número de elétrons nas camadas que vão permitir fazer as conexões, fazer as ligações químicas. E dependendo dessas estruturas, eu vou ter uma rede cristalina ou outra. Aí, antes de eu fazer mais um para formar a rede, interessante perceber isso aqui também, ó. Vocês estão percebendo que eu estou montando um ângulo aqui, ó? Ele não precisa ser quadrado. Do que depende isso? Do mesmo jeito que eu falei para vocês. No caso lá do oxigênio, né? E do hidrogênio formando a água, a gente tinha um ângulo que tem a ver com a forma como as ligações químicas estão montadas. A gente tem a ver com a quantidade de elétrons disponíveis, a eletronegatividade, e essas coisas vão definir o formato que vai ser assumido ali na estrutura. Da mesma forma, na rede cristalina também, se esses átomos não são todos iguais, eles não vão formar os mesmos ângulos, né? Átomos que têm características semelhantes têm mais probabilidade de formar estruturas mais regulares, e aí eles podem se modificar dependendo da estrutura atômica que eu estou trabalhando. Então, se eu quiser montar uma rede cristalina com esses carinhas aqui, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que ter átomos fazendo ligações semelhantes, né? E ao fazer essas ligações semelhantes, eu vou ter estruturas que vão se repetir regularmente no espaço. Meu tempo teria que pensar em alterações, né? Então, olha só. Aí eu tenho uma redezinha cristalina, isso aqui ó, eu posso formar mais para cá, aqui para cima, eu posso formar mais para o lado. Ela pode não ser uma rede estruturada cúbica, como eu falei para vocês, ela pode ter um formato mais diferenciado, dependendo das ligações químicas que são formadas. E nos cristais, são esses tipos de estrutura que a gente geralmente vai perceber. Então, olha só, depois de formar aquela estrutura, né, que a gente percebeu que os ângulos podem mudar, que os átomos podem mudar também e mudar esses ângulos, olha só, eu formo uma rede. Essa rede ela pode ser uma rede mais quadrada, né? Se os átomos que estão aqui estão formando ligações, são mais parecidos nas formas de ligações químicas deles. Se eles são diferentes, ou dependendo das estruturas que estão presentes, dos tipos de ligação que eles estão formando, eles podem formar esses ângulos, né? E aí a rede cristalina vai se modificando.
olha que interessante, a gente tem os mesmos tipos, né, os mesmos formatos, vamos dizer assim, de ligação química, mas com um arranjo diferente, formando a rede cristalina. E ao formar a rede cristalina com um arranjo diferente, a gente tem estruturas diferentes. E como eu comentei com vocês, dependendo do átomo que eu tenho aqui, eu vou ter propriedades um pouquinho diferentes, né? Essas propriedades diferentes, elas vão favorecer, por exemplo, mudar a cor do cristal, né? As propriedades ópticas do cristal e as propriedades mecânicas também, elas vão se modificar de acordo com a constituição. Esses formatos que a gente vê aqui, eles vão definir o que a gente chama de clivagem. Então, eles vão permitir a gente saber, por exemplo, como é que eu corto um cristal. O cristal, você não corta ele de qualquer jeito. Quando você vai cortar o cristal, você tem alguns ângulos de preferência. E esses ângulos de preferência têm a ver com essa estrutura que a gente está vendo aqui. Então, para dar um exemplo, né, é como se eu fizesse o corte ao longo aqui de uma linha dessa, e ao fazer o corte ao longo de uma linha dessa, fosse mais fácil separar o cristal do que se eu tentar cortar ele assim, né? Porque eu vou ter regiões onde eu vou ter um corte mais facilitado. Eu vou ter uma região onde é mais fácil separar as ligações químicas que estão ali. E eu falei para vocês que dá para mudar a cor do material, por exemplo, quando eu tenho uma mudança na estrutura. Isso, a gente faz isso com um negócio chamado impureza. O que é uma impureza? É sujeira? Nesse caso aqui, não. No caso dos cristais, no caso das estruturas que a gente tem na natureza, quando a gente fala de um material puro, quer dizer que ele é feito só dos elementos químicos, só dos átomos que constituem aquele material. Por exemplo, os cristais que a gente está acostumado a ver na natureza de forma mais comum são os dióxidos de silício. Então é a ligação de oxigênio e silício. Mas você pode ter metais, por exemplo, cromo, ferro, titânio. Você pode ter diferentes tipos de cristais. E ao ter diferentes tipos de cristais no material, então imagina que, por exemplo, ao invés dessa bolinha aqui ser, isso aqui ser uma estrutura formada por oxigênio e silício, ao invés de ter, por exemplo, o silício aqui, eu vou ter um átomo de ferro, né? Dependendo do estado em que de oxidação que ele está, lembra, se a gente falar lá do que a gente via lá na escola, a gente tem os estados de oxidação, por exemplo, tem o ferro 2, o ferro 3, são formas diferentes que eles têm de arranjar os elétrons, né, em torno deles, e dependendo desses estados, eles mudam a configuração das ligações químicas que estão presentes aqui na estrutura. Quando eles fazem isso, eles mudam as propriedades ópticas do material. Então aqui, ó, agora eu vou afastar um pouquinho essa estrutura, a gente não vai usar ela aqui mais por enquanto. Isso que vocês estão vendo aqui é um pedacinho de cristal, tá? Então é um cristalzinho, óxido de silício, transparente, né? Na forma como a gente encontra ele muitas vezes na natureza. Isso daqui que vocês estão vendo, vocês não tem vários deles aqui, né, junto comigo aqui. Tem vários tipos de quartzo aqui, porque esse cristalzinho aqui é um cristal de quartzo. Mas por que eles são tão diferentes, esses que vocês estão vendo aqui? Eles são diferentes exatamente por causa dessas mudanças na constituição. Então a gente tem, ó, um quartzo transparente, rosa, né? A gente tem uma hematita aqui, que é formada com estruturas de ferro. A gente tem vários tipos de constituição diferente aqui, ó, e olha como muda as propriedades deles. Então, é até interessante, se vocês procurarem aí na internet, vocês vão ver quais são os tipos de átomo. Por exemplo, o cromo, ele costuma gerar alterações para o verde e para o vermelho na estrutura do cristal. Como são muitas variedades, é muito difícil de dizer isso aqui é isso ou aquilo. A gente tem que olhar qual é o material que a gente está trabalhando, e eu sugiro que vocês olhem aí na internet para vocês verem qual que é a diferença dos tipos de cristais que a gente tem e quais que são os elementos químicos que você pode ter presente neles, né? Então você consegue ver, olha só, olha a quantidade, né, de alterações que eu tenho. Quer dizer, de vermelho, laranja, às vezes cores parecidas são formadas por materiais diferentes e às vezes cores diferentes são pelos mesmos materiais em estados de oxidação diferente, né? Eu mencionei o ferro, o cromo também é um caso que tem oxidações diferentes e que gera cores diferentes, como eu disse, puxando para o vermelho ou puxando para o verde. Então, a gente viu aqui que as moléculas, né, são formadas pelos átomos e as ligações químicas. A gente viu que
no caso dos cristais, existem estruturas que são formadas com muitos átomos, então a gente não forma uma molécula simplesmente. A gente forma uma rede, como eu mostrei para vocês, uma rede cristalina, né, que pode ter formatos muito diferentes. Né? Eu comentei com vocês, mostrei o formato piramidal, mostrei o formato cúbico, mas existem muitos outros. Você pode formar outros tipos de estrutura dependendo das ligações químicas. E comentei também que podem existir as impurezas, né, que vão modificar as propriedades ópticas e mecânicas do material. E além disso, essas ligações químicas, né, então essas ligações... Opa, desmontei a nossa rede cristalina aqui. Então, essas ligações químicas que estão presentes aqui, como eu comentei com vocês, elas vão favorecer para a gente que a gente tenha formas de estruturar e desestruturar esses materiais. Então, quando eu tenho um material que tem ligações químicas que são mais fortes, né, esse material vai ser mais difícil de se desfazer. Quando as ligações são mais fracas ou as impurezas são muitas, esse material muitas vezes vai ter uma resistência menor a modificações mecânicas. E um exemplo muito interessante desse caso é a questão da escala de dureza dos materiais. Então, quando eu penso no material, se ele é duro, se ele é mole, ou se ele é macio, o que muda nele? Muda a forma como as ligações químicas estão estruturadas nele. Então eu tenho aqui uns materiais diferentes, né? Esses materiais que eu vou mostrar para vocês que eu tenho aqui, ó. Esse daqui é o granito. Esse aqui pequenininho aqui é um pedaço de aço. Esse daqui é de cobre. Esse aqui é um pedacinho de madeira, de compensadinho de madeira. Esse é plástico. Esse aqui é alumínio. Esse é vidro. E esse daqui é o que talvez vocês... Pode ser que talvez nunca tenham ouvido falar. Isso aqui chama vídia. A vídia é carbeto de tungstênio. Esse aqui é um dos materiais mais duros da natureza, tá? A dureza dele é quase tão grande quanto a de um diamante. Por que eu tô com esses materiais aqui? Porque a gente vai comentar um pouquinho sobre essa questão da dureza e sobre a questão de risco e risca. Eu tenho certeza que a maioria de vocês nunca viu nenhuma diferença. Falar, vou fazer um risco, vou fazer uma risca. Mas existe uma diferença, é uma diferença importante entre esses dois nomes. Quando a gente fala que faz um risco, a gente está deformando o material, a gente está arrancando um pedaço dele ou amassando ele de alguma forma, tá? Então fazer um risco é o que você faz, por exemplo, no seu óculos. Nossa, fiz um risco no meu óculos, então ficou uma marca no vidro lá, né? E a risca, não é a mesma coisa? Risca é quando você deposita o material. Então o giz, por exemplo, na lousa, ele faz uma risca, ele não faz um risco, embora a gente muitas vezes chame de risco, porque a gente associa a ideia do traço com o risco, mas não é bem isso. Quando eu falo de risca, eu estou depositando o material. Então o giz, quando eu esfrego ele na lousa, eu escrevo, eu estou deixando pedacinhos do giz, né, lá na lousa, e isso é uma risca. Então, quando você pega um carvão e risca alguma coisa, e marca alguma coisa, você está deixando uma risca de carvão. Né? Quando você pegar, por exemplo, não é o caso de um material de um mineral, mas só para a gente ter uma ideia, uma caneta ela deixa uma risca e não um risco, né? Embora eu possa riscar também, fazer o risco no material. Bom, e eu não trouxe esses materiais aqui só para vocês baterem o olho, né? A gente vai pegar e vai comparar eles em termos dessa dureza. Por quê? O material mais duro ele faz um risco no material mais mole, menos duro, né? Material mais macio. O material mais macio, ele pode deformar ou deixar uma risca no material mais duro. Por quê? Porque a hora que eu esfrego, o material que é menos duro, ele vai quebrando, porque eu tô colocando força ali, né? Então quando eu faço força, eu estou aplicando uma energia naquele material, e eu estou aplicando um movimento. Quando eu aplico aquela energia, eu favoreço a ruptura das ligações químicas do material. Ou se o material é muito duro, ao fazer força com ele está fazendo força em cima daquele material que eu estou riscando, né? E deformando esse material, então alterando as ligações químicas, separando, quebrando, arrancando pedaços. E a gente vai tentar demonstrar isso aqui para vocês. Então vamos lá, pessoal, vou colocar dois materiais aqui para vocês. Aqui eu tenho um pedaço de granito, um pedaço de madeira. Bom,
A gente, por intuição, tem uma ideia de como é que é o granito, como é que é a madeira, e a gente já imagina, né, que a madeira seja mais mole que o granito. Mas vamos verificar? Eu vou pegar o granito e vou fazer um risco aqui na madeira. Olha lá. Vocês conseguem ver? Ó. Olha só, ele riscou, arrancou até pedacinho, só tem um pozinho da madeira aqui. Porque o granito é mais duro do que a madeira. Será que a madeira faz isso no granito? Posso esfregar até amanhã. A gente não consegue riscar o granito, porque a madeira é muito mais mole que o granito. De fato, a gente até amassa a beiradinha dela aqui, né? Bom, então a gente sabe que o granito é mais duro que a madeira. Vou pegar um outro material para a gente comparar com eles dois aqui. Vamos ver, vou pegar o alumínio. Alumínio é metal, e a gente tem a ideia de que metal é duro, né? Vamos tentar ver agora qual deles que é mais duro que quem aqui. Eu vou pegar o metal e vou tentar fazer um risco aqui no granito. Não riscou meu granito. Tá? Vou pegar o granito e vou tentar fazer um risco no alumínio. Ah lá. Vocês conseguem ver? Olha o risco. Ó. Então, o granito é pedra, o alumínio é metal. Mas o alumínio é metal mole. O granito é mais duro que o alumínio. Vamos comparar ele agora com a madeira, né? Então eu vou pegar o alumínio. Olha aqui. Fiz um risco na madeira. Eu sei, a madeira não ajuda muito a ver por causa desse compensação. Posso fazer de novo aqui do lado para vocês terem certeza que eu não estou mentindo para vocês. Olha lá. Tá vendo? Riscou. Bom, se o alumínio riscou a madeira, provavelmente a madeira não vai riscar o alumínio. Né? Não riscou mesmo. Então, na escala nossa de dureza aqui, a gente vai ter esses três caras aqui. Eu vou tirando eles da tela para vocês poderem ver, mas a gente vai pegar os outros materiais para poder comparar, tá bom? Vamos pegar o plástico agora. Então, plástico no granito, como a gente também já podia imaginar, não fez nada. Vamos ver no alumínio. Também não fez nada. Então, provavelmente esses dois são mais duros do que ele. E o plástico com a madeira? Vamos ver. Vamos fazer o plástico na madeira. Olha só. O plástico não está riscando a madeira, não. Vamos tentar a madeira no plástico. Vou pegar um pedaço de plástico aqui. Praticamente não tem. Isso quer dizer que a dureza deles é praticamente igual. Né? É muito pouca diferença. Vou fazer até aqui do lado para a gente conferir. Ó. Ah, olha lá. O plástico é um pouquinho mais duro que a madeira. Tá vendo? Eu peguei na lateral às vezes é mais fácil a gente demonstrar. Ó. Eles são muito parecidos, o plástico fez muito pouca diferença na madeira, mas o plástico ainda é um pouquinho mais duro que a madeira. Né? Dessa madeira, a gente pode ter madeiras com durezas diferentes, vamos lembrar disso. Tá? Daqui a pouco vai ficar difícil de ficar tudo na mesma tela aqui, eu vou dar uma mudadinha neles, mas eu vou tentar deixar todo mundo junto, mais ou menos na sequência, para a gente poder identificar as durezas desses materiais. E de novo, lembrando, esses materiais têm diferença na dureza por causa da constituição deles, né? E das forças das ligações químicas que estão presentes neles. Agora eu vou pegar o vidro. Então, ó, esse vidro tá até riscadinho já da gente fazer os testes, quer dizer, vai ter alguém que vai ser mais duro que ele. Vamos fazer o teste com ele agora então pra gente ver. O granito, vou fazer aqui no canto. Ah, riscou. Vamos ver se eu consigo mostrar na tela. Vocês conseguem ver. Pera aí. Não, acho que vou ter que fazer um outro risquinho melhor. Dá pra ver. Pera aí. Meu amigo câmera aqui tá falando que dá pra ver. Ali, ó. Vocês estão vendo aquele risquinho de cima? Ah lá. Tá lá. Fez o risquinho. Vamos aproveitar o reflexo aqui. Ó, o risquinho de cima tá lá. Então, o granito é mais duro que o vidro. Vamos ver agora o alumínio. Olha só. Não riscou. Vamos ver se o vidro risca o alumínio. Olha que legal. A gente tem a ideia de que o vidro seria riscado por causa de qualquer coisa, porque a gente está acostumado a riscar vidro, né?
Mas quando eu pego esse pedaço de alumínio e esse pedaço de vidro, a gente viu que o vidro riscou o alumínio. Não é curioso? Então eu vou botar o vidro aqui e vou mudar a nossa sequência aqui. Né? Então, esse cara fica aqui. Eu estou seguindo na sequência de leitura aqui para a gente ver a dureza, tá bom? Então, olha só. O vidro riscou o alumínio, mais duro. Vamos comparar ele com o plástico. Agora, provavelmente não vai fazer diferença, né? Quando eu pego o plástico, eu não consigo fazer nada no vidro. Quando eu pego o vidro no plástico, vou pegar um pontinho que a gente consegue ver aqui. Ah lá. Vamos ver se eu consigo mostrar. Às vezes é difícil de mostrar porque, como a cor não muda muito, mas esse risquinho aqui, ó, ele é um risquinho... Ó, vocês estão vendo ali que tem uma diferencinha ali, ó? Aquele risquinho ali do vidro. Legal, né? E aí, bom, a madeira, a gente já imagina que ela sendo mais mole que os outros dois, ela também não vai riscar o vidro e que o vidro provavelmente vai fazer uma marca na nossa madeira. Aqui, tá lá a nossa marquinha. Então, olha só, talvez surpreendente para alguns aí, o vidro é mais duro que o alumínio, mais duro que o plástico e que a madeira, né? E aí você pode falar assim, ah, mas Dirceu, você está me enganando, porque teve um dia que eu usei um negócio de alumínio e eu risquei o meu vidro, eu risquei meu óculos. Pode acontecer, os materiais têm características diferentes, né? Você pode ter óculos de vidro, você pode ter óculos de plástico, a composição de um material ou de outro pode ser diferente, vai ter materiais que são mais friáveis, outros são menos. Friável quer dizer que ele quebra fácil, tá, gente? Então, eles podem se deformar mais ou menos dependendo da característica daquele material. Eu estou comparando esses pedacinhos aqui para a gente ter uma ideia geral, tá? Vamos lá, agora eu vou pegar o cobre. Vamos ver o que o cobre vai fazer com quem aqui. Deixa eu ver se esse cobre vai riscar essa peça de granito. Olha... Deixa eu ver um outro pedaço que tá difícil de enxergar aqui. Vocês estão ouvindo o barulhinho, né? Só que vocês estão vendo que não tá deixando marca no granito. Vamos ver se o granito deixa marca no cobre. Olha lá como deixou a marca no cobre. Então o granito com certeza é mais duro que o cobre. Aí vocês vão assim, mas Dirceu, eu ouvi o barulhinho também. Talvez vocês não tenham ouvido, né? Porque o som aqui fica baixinho. Mas ele raspa, porque o cobre, ele deixa risca aqui no material. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Como o granito é muito duro para o cobre, vocês conseguem ver? Vamos ver se dá para mostrar melhor. Olha lá, vocês conseguem ver que eu deixei uma linha marronzinha ali, ó? Essa linha marronzinha é risca. Eu estou deixando uma risca de cobre no granito, porque o cobre é mais mole do que o granito, então eu consigo, ao raspar o cobre no granito, eu deixo o cobre lá. Isso é uma risca. E o vidro? Vamos ver como é que é com o vidro? Ah, ó. Vamos ver se está riscando o nosso vidro. Aparentemente está deixando risca também. Vamos dar uma olhada se o vidro risca o cobre. Olha lá, riscou o cobre. O vidro também é mais duro que o cobre. Não é curioso você pensar que vidro é mais duro do que um metal? Pois é, dependendo das características do material, isso vai acontecer, como foi o caso do alumínio, porque o cobre também é um metal mole, né? Por isso que a gente usa tanto esses metais para várias aplicações. Por exemplo, os cobres nos fios, né? Vamos olhar agora o cobre com o alumínio. Olha só, riscou o alumínio. Tá vendo? Não ficou cobre aqui. Se eu pegar o alumínio no cobre, você fala assim, ah, tô vendo um risco aí, mas vocês estão vendo que é um risco cinza, né? Dá pra ver bem que é um risco cinza, não dá? Esse risco cinza, ó, é depósito de alumínio no cobre, porque o alumínio é mais duro do que o cobre. Então o alumínio passou pra cá, né? Bom, agora a gente sabe que o cobre é menos duro que o vidro, mais duro que o alumínio, provavelmente o cobre vai ser mais duro do que o plástico e a madeira também. Vamos só comprovar. Olha lá. Fez o risquinho, né? E bom, na madeira a gente não precisaria talvez nem mostrar, mas vamos mostrar para vocês não falarem que eu estou mentindo. Olha lá.
Então, olha que legal. A gente está vendo aqui que na escala da dureza aqui eu tenho o granito, o vidro, o cobre, o alumínio, o plástico e a madeira. O que sobrou aqui? Sobrou para mim o aço. Agora nós vamos comparar o aço com todos eles e depois aquele carbeto de tungstênio ou vídia. Será que o aço é mais duro ou menos duro que o granito? Vamos descobrir agora. Olha, estou esfregando o aço no granito, tá difícil de deixar uma marca. Vou tentar aqui do lado para ver se a gente consegue enxergar. Vocês estão vendo que forma uma linha cinzinha? Me parece que é um depósito de aço no granito. Vamos ver o granito no aço se vai riscar, para a gente confirmar. Olha lá, arrancou um pedacinho aqui, talvez não sei quanto que dá para ver na câmera, mas arrancou até um pedaço aqui do aço. Então, gente, o granito é mais duro que o aço. Esse granito é mais duro que esse pedaço de aço. Estou falando isso porque existem diferentes tipos de aço também, né? Vamos comparar agora com o vidro. Parece que fez um risco no vidro, mas eu não tenho certeza, vou riscar o vidro também no aço para a gente ver. Ah, olha só, arrancou um pedacinho do aço, gente. Esse vidro aqui é mais duro. Então, ó, quando eu tento riscar ele aqui, eu estou deixando depósito de metal aqui. Eu quero comparar para ter certeza, para a gente poder ver a escala certinho. Se esse material, qual material aqui é mais duro. Ah lá, é isso mesmo. Então a gente não tem dúvida. Olha aqui, ó, o vidro deixando marca nesse pedaço de aço. Então esse pedaço de aço não é tão duro quanto esse pedaço de vidro. Não parece uma loucura? Mas é verdade. Vamos comparar então agora com o cobre. Olha lá, fez um risco no cobre. O cobre provavelmente... Ah lá, deixou depósito, deixou risca no aço. Dá para ver aí? Brilhando? Ah lá. Então, descobrimos a escala da dureza aqui onde esse cara está entrando. E, finalmente, vou mostrar para vocês a tal da vídia, que eu falei que é super dura e tal, né? Eu tenho essa vídia aqui. E eu tenho também um material... Bom, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Vamos fazer com um pedaço de vídia primeiro. Vamos lá. Olha só, na hora. A vídia é muito, muito dura. Riscou o granito. Se ela riscou o granito, vamos ver se o granito risca ela também, né? Só pra gente ter certeza. Olha lá. Fala assim, ah, eu vi uma linha aí, se apagou. Não, isso aqui, ó, depósito de granito. Eu passo a mão, sai. Tá vendo? Então, a vídia é mais dura que o granito. Vamos ver o vidro. Bom, vai ter que ser, né? Porque se o granito é mais duro que o resto, então a vídia vai ter que riscar o vidro. Olha aqui. Olha o risco ali, ó. Riscão que ficou. Bom. Esse vidro que parecia a coisa mais forte do universo, porque ele riscou um monte de coisa aqui, né? Não risca ela, só tira um depósitozinho ali, ó. Olha lá. Tá vendo? Deixa o materialzinho ali, passou a mão e acabou. Não tá mais lá. Então, vimos que a vídia é o mais duro de todos eles aqui. Então eu vou ajustar aqui. E agora a gente tem a nossa escalazinha de dureza com os materiais que foram demonstrados aqui. E por que eu estou falando disso? Existem escalas de dureza. Uma das escalas mais conhecidas, mais importantes, é a escala Mohs. Essa escala, ela fala dos materiais mais friáveis, os materiais menos resistentes, até os mais resistentes, né? Como eu falei para vocês, o diamante é um dos materiais mais duros da natureza. A vídia vem um pouquinho depois. Ela é um material muito, muito, muito duro, né? E ela é um material, então ela é um metal, né? Ela é um metal que é associado com carbono, e aí ela tem uma grande dureza, né? No caso é tungstênio. E aí esse material que é utilizado, por exemplo, para cortar outros materiais. E aí vem isso aqui, ó, que eu queria mostrar para vocês. Essa aqui é uma espécie de uma caneta feita de vídia. Essa pontinha aqui é uma pontinha de vídia também. Tá? Dura,
chega até a machucar o dedo aqui se você não tomar cuidado, porque ela é um material muito duro. Isso aqui é feito para cortar materiais. Então olha só pra gente comparar, ó. Vocês veem, vidia com vidia, até faz um risquinho na vidia. Bem de levinho, quase não dá para ver na câmera, mas eles são do mesmo material, então pedacinhos com durezas diferentes vão demonstrar comportamentos semelhantes ali. E olha só, aqui no granito, no vidro, é lógico, ela vai riscar todo mundo, né? Ela é um material muito mais duro que todo mundo que está aqui. Olha só. Ó, arrancou até pedaço aqui do plástico. Ó. Então, eu uso essas canetinhas aqui, eu posso usar elas para avaliar um material muito duro, posso usar elas para cortar materiais. Então, materiais que têm uma certa dureza, eu posso usar essas canetinhas de vídeo para fazer o corte. Bom, então a gente falou de um monte de coisa aqui hoje, né? Eu tentei mostrar para vocês um pouco da natureza dos cristais. E então a gente começou falando de como é que eles se formam, a gente falou da estrutura cristalina, das diferentes formas que a estrutura cristalina pode assumir, falou das impurezas que vão mudar as propriedades físicas, né, mecânicas e ópticas dos materiais. Eu demonstrei para vocês a dureza, falando de uma escala muito importante, que é a escala de dureza Mohs, e estou exemplificando ela aqui com materiais diferentes. E agora eu vou deixar um pequeno desafio para vocês. Você pode tentar fazer um cristal aí na sua casa. Como que eu faço isso, Dirceu? Você vai fazer assim. Você vai pegar um copo, pode ser um copo de plástico, não precisa ser de vidro, tá? Você vai colocar 100 ml. 100 ml é mais ou menos meio copo de requeijão. Sabe aqueles copos que a gente lava, o copo do requeijão, e aí usa em casa para tomar água? Pode usar um copo daquele lá, até o copinho de plástico de requeijão mesmo. Mais ou menos meio copo de requeijão, tá? Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Vai colocar 2 colheres de sal bem cheias, colher de sopa de sal bem cheias. E aí você vai misturar bem e vai deixar lá de um dia para o outro. No dia seguinte, mais ou menos lá para o mesmo horário, você deve ter pequenos cristais formados. Você procura o maiorzinho deles, você vai formar um bloquinho, a gente chama de semente, a semente do cristal. Aí você vai pegar esse bloquinho, prende ele num barbantinho, amarra ele o melhor que você puder num barbantinho e deixa ele pendurado dentro da solução de água com sal, e deixa ali coisa de 1 semana. Dali 1 semana você deve ter um cristalzinho formado. Por quê? Porque aquela solução saturada de sal, ela vai favorecer a formação do cristal. Muitas vezes os cristais, eles são formados não apenas pelo material em si que está lá, então, por exemplo, no caso do sal, pelo sódio, pelo cloro, mas eles vão ser formados também por moléculas de água que se organizam em volta dessas estruturas. Então tenta fazer em casa e conta pra gente, manda lá no canal do CEPOF se você conseguir, conta pra gente como é que foi a sua experiência, a gente quer saber se você conseguiu fazer ou não, tá bom? Muito obrigado e até mais.